Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Conexão Econômica do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. É uma nova temporada, colocar em prática, todas as novas ideias, discussões importantes para o país. Se você gosta do conteúdo desse podcast, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque ajuda a divulgar esse trabalho. E a intenção aqui sempre do IBRE é levar até você um conhecimento de economia de muita qualidade, de muita transparência e que faça entender todas essas complexidades que o mundo econômico nos traz. E hoje temos a honra de conversar com um dos maiores economistas desse país, não só em termos de política econômica, mas também aquele que tem uma vida toda dedicada à ciência, uma vida toda dedicada à academia. Não só na economia, mas também no Instituto de Matemática Pura Aplicada, o INPA. Estou falando do professor Aloysio Araújo. Aloysio, muito obrigado você ter aceito nosso convite. Aí insistimos bastante, mas a sua agenda realmente é muito difícil e felizmente a gente consegue abrir essa temporada de 2025 com você. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muito assunto para tratar, para discutir, inclusive sobre o Brasil. Mas inicialmente quero deixar aqui para você as boas-vindas aí da sua participação aqui nesse... É uma inovação, Aloysio, da Fundação Getúlio Vargas, particularmente do IBRE, de facilitar o entendimento de economia, que sempre, às vezes, é muito distante das pessoas, mas que, na verdade, está no dia a dia da vida da gente, a economia, todas as nossas decisões diárias, queira ou não, tem um elemento de decisão econômica, de comportamento, e a economia, se não tem resposta para tudo, mas ajuda a entender uma porção de coisas, Luiz? Muito obrigado aí pela sua presença. Bom, eu tenho que agradecer, é uma grande honra para mim estar aqui com você nesse podcast da Fundação Getúlio Vargas. Muito importante para mim comunicar com a audiência mais geral. Eu faço isso às vezes através de jornais, um pouco na televisão no passado, mas fazer essa coisa que é mais intermediária, que é para especialistas, mas numa linguagem mais informal, eu acho que é essencial para a minha carreira, para o Brasil, para todos nós. Recentemente você deu uma entrevista no jornal, página toda no Valor Econômico, E a gente vai falar dela mais na frente, mas só para contextualizar, às vezes o que a gente diz, e por melhor que o jornalista seja, às vezes não traduz exatamente o que a gente pensou em dizer. E às vezes quando a gente vai para a televisão, o tempo é muito curto, Ali você tem ali muito tempo muito curto na TV, e não dá para expressar todo o pensamento. E num ambiente desse, no podcast que a gente tem aqui, mais ou menos 1h30, eu acho que é tempo suficiente, Luiz, para a gente colocar as ideias de uma forma mais clara, mais didática, que possa realmente traduzir o que se quer dizer, na verdade, Uma pequena observação, quando eu cheguei no Brasil, há, 40 anos, uma coisa, os jornalistas não tinham a qualidade que tem atualmente, entendeu? Então, exatamente, eles têm uma fidedignidade muito maior. Então, a entrevista que você mencionou foi recentemente. Foi excelente, foi muito boa. Os jornalistas eles são muito mais capazes que antigamente. No Brasil, as coisas melhoram. Tinha um excelente jornalista já de antes, mas atualmente eu acho que então não tem muito o que me queixar. As últimas entrevistas que eu tenho dado têm sido muito fidedignas, no Valor, principalmente, em outros jornais, também no Estadão, dei uma recentemente. Aqui a gente tem mais tempo, Exatamente. E as próprias palavras estão aqui, Então, as palavras estão aqui, exatamente. E aí, Aloysio, uma coisa assim, esse programa, o conteúdo desse programa, a gente procura sempre levar, como eu falei já no início, levar essa informação para o pessoal de faculdade, na área de economia ou áreas afins, ou quem está na pós-graduação, ou mesmo quem já está aí trabalhando em alguma área ligada à economia, ou mesmo aquele que procura entender os fenômenos econômicos que são muito complexos, E sempre quando a gente tem um convidado aqui, Luiz, a pergunta de partida é a seguinte: você hoje é um pesquisador e aqui tem o seu currículo, ele estava até esquecendo mas o Aloysio, se eu tiver errado alguma coisa aqui, você me corrige, tá? Aqui o Aloysio, ele é professor titular da Escola de Pós-Graduação em Economia e Finanças, na EPGE da Fundação Getúlio Vargas, professor titular e emérito do INPA, no Instituto de Matemática Pura Aplicado, É uma grande honra, Isso há mais de 30 anos, Luiz? Aloysio lecionou no exterior,
né, em grandes universidades muito conceituadas. Aqui eu posso citar várias, mas fiquei nas 3 que eu considero também muito importantes. A Universidade da Pensilvânia, né, Luiz? Chicago e Califórnia. E na França, em Sorbonne, né? É uma universidade muito respeitada, né? E o Aloysio também ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e fellow da Econometric Society. Em 1999, o professor Aloysio recebeu a Ordem do Mérito Científico concedida pela Presidência da República. Em 2003, passou a ser membro honorário estrangeiro da American Academy of Arts and Sciences. Em 2006, foi eleito para a National Academy of Sciences dos Estados Unidos em matemática e em economia, né? Você teve a dupla menção aqui, né, Luiz? Então, assim, um currículo desse é extremamente importante da formação acadêmica e do que o Aloysio representou e representa na formação aí de várias gerações de economistas no país, na formação. Eu, inclusive, fui aluno do Aloysio lá atrás, né? E quando o Aloysio, olha, a Previdência, isso mais de 30 anos, a Previdência vai ser um problema no Brasil, já é. 30 anos depois, a confusão ainda continua, Aloysio, e você já tinha alertado isso lá atrás. Aloysio, eu quero começar do começo, tá? Vamos dizer assim, né? Para aquele que está nos assistindo, que tem interesse em estudar economia, ou que está estudando economia e que queira saber, o que é importante em economia, onde é que isso vai me levar, tá? Então, naturalmente, aquele que tem interesse em entender a sociedade, a economia aí é um bom caminho também para esse percurso. Aloysio, como é que você foi bater na economia? Como foi a sua trajetória? Mas eu quero ver lá do seu começo, lá das suas decisões, lá quando garoto, como é que você ficou praticamente a sua carreira toda na economia e nos métodos quantitativos, né? Que essa foi a sua grande contribuição também no Brasil, né? Fale um pouco da sua história. A gente, quando é jovem, né? Quando está começando, a gente sempre precisa de um ídolo, né? Aquele que vai nos dar referência, né? E você é um ídolo para muita gente, referência para muita gente. Mas aquele que não lhe conhece, que está começando agora em economia, conta um pouco da tua história, Luiz. Eu li alguns livros, né? Muito cedo, né? Li o Celso Furtado com 16 anos, e meu pai era pernambucano, então tinha assim... Você é filho, tem sangue nordestino. Pelo lado do pai, né? Da mãe pai. não, mas eu sempre gostei de ler história, era de um bom colégio, né? Santo Agostinho, mas também sempre tive aquela inquietação. E eu conversei com alguns economistas, né? Mas jovem assim, com 16, 17 anos? 16, 17 anos. Você teve a oportunidade de conversar já com... com Aníbal Vilela, e com o primo, trouxe algumas coisas lá do Celso Furtado, eu li, e Aníbal Vilela era do BID, né? Então, minha turma quase toda foi para engenharia. Aí você ficou com aquilo na cabeça, lá, aquelas ideias de economia? Eu queria economia, mas os meus colegas iam estudar engenharia, que era uma coisa que chamava matemática, eu já tinha me dito, um pouco de matemática era importante. Mas você era bom em matemática no colégio? Você gostava? Eu gostava da matemática. Agora, eu era bom aluno, mas sempre passei de ano, etc. Santa Agostinho, colégio difícil, mas não era um dos primeiros alunos da turma, não era. Eu lia muito por conta própria e tinha a minha forma de ver as coisas. E eu tinha alguns incidentes assim que demonstravam uma certa aptidão matemática, né? Às vezes um problema que... Mas você tinha facilidade em matemática? Tinha facilidade. Eu li o livro na véspera da prova e tirava boa nota. Então a sua produtividade era alta, né, em matemática, né? Pois é. Aí eu entrei na faculdade, eu decidi fazer economia. Aonde? Então, Universidade do Brasil. Mas tinha um pouco de ideia de fazer alguma coisa de matemática. Lá tinham professores bons de matemática. Eu comecei a estudar também estatística, me interessei, fiz alguns vestibulares. Eu sei que acabei me formando. Eu estudava de manhã economia, à tarde eu fazia o mestrado no IMPA e à noite fazia estatística. Formei os 3 juntos. Eu comecei a estudar, o que me fascinou. Tinha um colega, o Frederico Carvalho, que justamente me acompanhou, essas coisas a gente ia lá descobrindo, com novos lugares para estudar matemática. A gente acabou distribuindo o cartaz lá do IMPA, em alguns lugares, e ajudando a distribuir, né? Mas aí, quando eu bati no IMPA, eu vi que eu já tinha na faculdade aquela visão de que eu gostaria de ser
o que desse uma pessoa fazer ciência, mas a partir do Brasil. Entendi. Olhando o Brasil. Tinha alguns heróis já, o Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas, em física, Leite Lopes, o César Lattes, né? E eu falei assim, não, eu gostaria de fazer alguma coisa, talvez em economia, mas não tinha ideia assim. Mas tinha alguma pergunta, Luiz, em economia que te fascinava, Eu já tinha um pouco de... que te incomodava na sociedade, que tu precisava... Cara, se eu olhar para a economia, isso vai me dar alguma resposta. Tinha alguma coisa especial? A pobreza do Nordeste. Mas eu queria... O Celso Furtado te Mas influenciou. eu queria né? também ciência, entendeu? Não é só economia. Eu queria me dedicar à ciência. No começo eu pensei, economia não era uma coisa para você levar tão a sério, era para ler de noite. Totalmente ingenuidade. Pela própria formação no Brasil não tinha ainda. Aí eu queria estudar matemática pura. Eu gostava, mas eu decidi fazer probabilidade e estatística no exterior e fui estudar um pouco. Né? Eu conheci uma coisa interessante, eu conheci o Duncan Luce, que era um psicólogo matemática que veio lá de Princeton, que veio dar aula no Colóquio Brasileiro de Matemática. Aí ele me deu até carona no Jeep dele, e ele depois veio o cara que influenciou o McFadden, tudo está sendo redescoberta em teoria da decisão agora. Né? Então, eu já tive, pouco antes de ir para os Estados Unidos... Peraí, no IMPA, você formou no IMPA e formou em economia? E estatística de noite. Estatística. De noite, os três juntos. Os três, formou os três juntos. Aí, como é que foi sua passagem daí para fazer doutorado nos Estados Unidos? No IMPA, ele já te dava aquela orientação. Você já sabia que queria ir para fora? O pessoal falava muito nisso. Agora, o pessoal espantou. Você não vai para matemática pura, Luiz? Queria que fosse para matemática pura. Eu não queria, porque não chegava a ser tão... Porque eu também recebia uma certa influência de estatística de bom nível. E eu já queria fazer alguma coisa mais aplicada que tivesse a ver com a sociedade. Entendi. Eu levei a sorte nesse aspecto de não ter lido o livro do Hardy, Apologist of Mathematicians, se não me engano, que leva as pessoas para fazer matemática pura. Ele era um pacifista, achava que a matemática aplicada podia dar em guerra, sei lá. E tinha outros matemáticos, como Kolmogorov e outros, que achavam que você podia fazer algumas coisas úteis para a sociedade. Entendi. E eu me inclinei mais por esse tipo de pensamento, mas não em economia, porque pouco antes de ir para os Estados Unidos, eu encontrei o Herstein também, que era um pessoa lá de Chicago, departamento de matemática, que tinha sido influenciado pelo von Neumann. Tinha um paper de Spectral Utility, Herstein-Milnor. Então, no IMPA se falava um pouco de economia matemática. O Simons tinha passado por lá, mas eu não convivia com o Simons. Eu não te peguei nenhuma aula dele, nada disso. Mas eu, pela minha cabeça, com essas influências, então eu falei, não, lá eu estudo. Entendi. Mas aí antes de eu chegar, de ir, eles me apresentaram lá uns papers lá, sofisticadíssimos de equilíbrio geral do Debreu. O cara me mostrou, olha só o que tem aqui, ó. Tu vai para Berkeley, olha lá, tem um grupo aí você já estava inclinado em ir para Berkeley. Mas para estudar, eu falei, não, então o negócio não é tão simples assim, estudar de noite, não é? Não é? Tinha umas matemáticas muito mais sofisticadas. E eu levei um pouco de sorte, né? Porque foi uma época que a economia começou a se usar mais e mais métodos quantitativos. Luiz, a gente está falando em que época? Só para situar aqui o nosso... Eu fui para os Estados Unidos em 69. 69. Berkeley. Berkeley. Fui para o Departamento de Estatística. Departamento de Estatística, não foi economia. Nem também matemática pura. Nem da matemática pura. Você decidiu por... Porque a probabilidade estatística estava... porque eu respeito lá de uma coisa relativa a racismo, sei lá. Entendi. O Neyman tinha separado o Departamento de Probabilidade e Estatística do Departamento de Matemática, entendeu? Tinha um matemático, probabilista, muito bom, Blackwell, conheci bem ele, muito intuitivo, que era negro, entendeu? Então, tinha o Neyman, peraí, eu vou separar, então a primeira coisa que fez contratar o Black. Eu aprendi muito intuitivamente probabilidade, isso era uma probabilidade muito intuitiva. Então, eu fui lá, aí aos poucos, eu me aproximei um pouco de economia, eu fiz uma opção de curso de matemática mais avançadas, porque eu já tinha feito, fui muito bem. Mas você chegou a fazer curso no Departamento de Economia, Debreu estava lá, né?
O Debré dava uns cursos que eram interessantes, mas ele não puxava. Entendi. Ele tinha um descompasso muito grande. Agora, ele tinha um seminário espetacular. O seminário dele deu não sei quantos prêmios Nobel. O McFadden, que usava a coisa do Dulce, acabou, estava lá, ganhou um prêmio Nobel. O Debreu ganhou um prêmio Nobel. Várias... o Hassani ia lá, o David Gale não chegou a ganhar porque ele morreu antes, mas senão teria ganho por match, sei lá, com o Chaplin. Mas, enfim, ele era um seminário muito interessante. E o Mascoléu foi lá. E o Mascoléu me influenciou bastante. Você conheceu o Mascoléu lá naquela época? Em Berkeley. Berkeley. Ele era pós-doc, depois ele virou. O Schenkman também, ele vinha passar os verões lá, ele tinha sido meu colega no INPA, e nós escrevemos um paper, já começamos... Eu fazia assuntos totalmente diferentes. Eu conheci o Nash trabalhando no problema que o Debreu me deu. O embedding não foi por teoria dos jogos. Gestão implícita do Nash. Que é muito difícil, que ele usou Nash lá para... que ele fez em matemática. Tá. Então, era uma coisa de efervescência maravilhosa lá em Berkeley. Eu assistia muito coisas também de ciência política, de história, de economia brasileira. Olhando para trás... Sim, cada vez mais eu me convenço que sim. Porque no começo eu falei assim, não, peraí, então, Mas eu já tinha começado a trabalhar com o Lecan, que é uma pessoa que me influenciou muito, é um estatístico, mas ele uma estatística muito abstrata. O Lecan foi seu orientador. Foi meu orientador. Em Berkeley. Um dos maiores estatistas, na segunda metade do século XX, e que tinha sido aluno do Neyman. O Neyman que eu aprendi muita coisa também. Com o Lecan, maravilhas, coisas de matemática muito sofisticadas, de análise funcional, etc. Mas eu também comecei a desenvolver, a frequentar o seminário Debreu e apresentei um trabalho ainda como estudante. Aí eu já tinha decidido que eu ia terminar meu trabalho em probabilidade, mas eu ia me aproximar mais de economia. Também escrevi um artigo com o Mascoléu, escrevi com o Schenker também com o Mascoléu. Deixa eu só pensar aqui uma coisa. Agora, você imaginou, então, assim, eu terminei aqui esse ciclo, essa ferramentaria todinha aqui, eu já tenho aí um bom domínio, né? E agora eu posso ir com mais consistência para a economia. Foi mais ou menos assim que você pensou? Não, foi um pouco de surpresa que a economia era tão sofisticada, muito mais sofisticada do que eu pensava que era, entende? Porque aqui no Brasil, eu tinha amigos argentinos, espanhóis, eles já tinham visto muito mais coisa. No Brasil, ninguém sabia essas coisas. Não era ensinado nas faculdades. Eles tinham... O Mascoléu, por exemplo, tinha lido o Hicks, ele tinha aprendido antes. Argentinos já aprenderam um pouco de equilíbrio geral, já aprenderam... O Oliveira treinou muitos economistas argentinos. Então, no Brasil, a gente não tinha. Então, foi uma pouco surpresa que era tão interessante. Mas eu decidi ir até o fim. Escrevi um livro baseado, junto com o coautor, o Genê, mas baseado muito na minha tese de doutorado. É uma monografia, não é um livro-texto. O coração era a minha tese de doutorado com o Lecan. Aí eu falei assim, eu termino essa aqui e vou para economia. Porque eu queria... Era um pouco um sonho da juventude, entendeu? Eu queria trazer para o Brasil... Todo esse avanço, né? No começo era estatística, probabilidade. Alguma coisa de matemática aplicada, porque podiam ser úteis para o Brasil. Mas quando eu vi economia, peraí, talvez eu queira trazer economia. Mas eu encerrei, coloquei vários artigos em probabilidade, né, análise funcional, coisas bem complexas, mas já escrevendo ao mesmo tempo, em paralelo, papers em economia. Eu fui muito influenciado daquele seminário do Debreu, né? Isso. Você falou aqui, só para a nossa audiência entender, Luiz, você falou em um conceito importante em economia chamado equilíbrio geral, né? Equilíbrio geral e tem o equilíbrio parcial, né? Como é que, assim, para a gente tentar explicar isso, né, dentro desse conceito, como é que a economia é vista no equilíbrio parcial e no equilíbrio geral, né? Deixa eu dar um exemplo concreto. Isso, tá? Aqui para entender bem o que a gente está falando. Se você né? pegar equilíbrio parcial, é um equilíbrio que está muito associado ao Marshall, né? Oferta e demanda de um
Chicago era todo equilíbrio parcial, era toda marshalliana. O Friedman, demanda e oferta de moeda. Milton Friedman, né? Todo mundo em Chicago era marshalliano. Que foi um grande economista, né, do século XIX, do século XX. O MIT, o Samuelson, o Solow, tudo meio equilíbrio parcial. Agora, equilíbrio geral, quando você leva todos os mercados em consideração e vê a influência de um mercado no outro. Entende? Mas o que é equilíbrio geral? Surge na economia ou surge fora da economia? Essa metodologia de avaliar tudo ao mesmo tempo, de olhar... Quer dizer, o equilíbrio parcial, a gente se preocupa em entender um fenômeno econômico específico, isolando alguns mercados. No equilíbrio geral, você sintetiza tudo num arcabouço só, para entender as conexões de todas as variáveis. Por exemplo, antes do Marshall, né, teve o Adam Smith. O Adam Smith, ele não foi formal. Ele deu uma intuição, mas ele tinha na cabeça a descrição de todos os mercados da economia, os incentivos. Ele não começou, a economia não começou de forma matematizada. Isso. O Newton, que foi mais ou menos um pouquinho antes do Adam Smith, talvez, ele já inventou o cálculo junto. Então, já fez o pacote completo da teoria gravitacional, sei lá. Então, ele já veio junto. A economia, não. A economia tinha só no século seguinte, no século XIX, que teve o Volrais, que é importante também entender, porque a gente vive num mundo. Tem demanda por trabalho, oferta de trabalho, tem demanda por automóvel, oferta de automóvel, produção de automóvel, sei quantos insumos. É uma complexidade gigantesca a economia. Será que esse negócio faz sentido? Fica quebrando aqui, esse negócio pode ser uma coisa de maluco. O Adam Smith já tinha umas décadas, as coisas iam funcionar, mas não tinha um modelo formal. A física já começou no século XVIII, depois no século XIX, o Maxwell, já toda matematizada com cálculo. No século XIX... do Newton, né? Que deu essa ferramentaria toda aí para... Ele teve certas influências, né? Porque alguns físicos que estudaram física tiveram dois importantes. Por exemplo, o Samuelson tinha sido físico, né? Estudado física. O outro, o Koopmans, né? Então, veio um pouco daí a influência também. Mas teve uma influência que não passa pelos físicos, entendeu? Veio direto do Volrais. Ele tem todos os mercados, ele contava equações em corda, né? Equações, tem uma certa redundâncias aí. Ele tem o mesmo número de equações incógnitas aí. Se for tudo linear, sobre hipóteses bem gerais, você tem... Mas demanda linear é muito insatisfatória, porque a gente sabe que pessoas que ficam mais ricas não consomem mais sempre do mesmo bem que as pessoas mais pobres não têm acesso a certo tipo de bem, só vão aparecer na cesta de demanda dele depois. Então, não eram boas aquelas hipóteses de linearidade. Então, para coisas não lineares, você precisava de um teorema mais sofisticado, teorema do ponto fixo, que só veio ser provado depois do Volrais, de Brouwer, do ponto de vista de Brouwer e depois Capitão. O Nash que fez isso para jogos e o Arrow e o Debreu adaptaram para a economia. Como faz sentido você olhar para o mundo e ter coerência, consistência? Tem gente que, por exemplo, as crises do capitalismo vão ser maiores e maiores, né? Então, era importante ter esse... do ponto de vista científico, ter essas demonstrações, ter essas consistências, e principalmente depois, quando você começou a computar os equilíbrios. Então, isso aí é muito... Enfim, não sei se eu respondi isso. Respondi, mas diga assim, você está querendo dizer o seguinte, o mundo, a despeito, quer dizer, a economia mundial, o sistema mundial capitalista, a despeito dos seus problemas, não é um sistema caótico, né? Existe uma lógica, né? Existe uma lógica. Os preços e essa lógica foi construída por esses grandes gigantes aí que você nomeou um a um aí. Que já tinha essa questão antes da guerra, da Segunda Guerra, mas só depois da Segunda Guerra que foi demonstrado. Então, foi um equilíbrio geral muito importante. Depois do equilíbrio geral foi evoluindo outras coisas. A teoria dos jogos é muito importante também, com o Nash, depois com outros, né? A informação assimétrica, a economia foi... quem ganhou lá de Berkeley foi o Akerlof. Ganhou a informação assimétrica. Ele ganhou o prêmio Nobel, também frequentava o seminário de Debreu, ocasionalmente, ia lá. Então, tinha jogos também, Hassani ganhou o prêmio Nobel, também vários. Então, econometria, o McFadden. Então,
era um conjunto de métodos quantitativos e que eu vivi, muitas vezes, pessoas dando paper pela primeira vez, artigo, então essas coisas foram ficando. E eu resolvi, então, que esse meu projeto, fazer um pedaço da ciência, me impressionou muito. Não, vai lá, pega um pedaço da ciência e traz. Então, eu queria fazer isso. Eu não queria só ter minha carreira científica, eu também gostava muito de fazer pesquisa. Então, enfim... A gente já fez um pouco dessa reconstrução da teoria econômica, Luiz, né? E a importância do equilíbrio geral como uma ferramenta para você entender, de alguma forma, o mundo, né? O mundo é complexo, né? Mas se consegue, de alguma forma, reduzir esse mundo em termos de um modelo que você consegue entender ali como é que essas variáveis se relacionam, né? E sempre a ideia de equilíbrio na economia vem das preferências, né, dos indivíduos, das dotações, aí você constrói esse mundo que não é um mundo caótico, é um mundo pode ter seus problemas, mas ele está lá, está funcionando. Está lá, exatamente. Entendeu? Agora, e aí como é que você entra nessa história que você está saindo de Berkeley, com esse mundo já construído, você com essa ferramenta, como é que você... Aí, não, uma coisa que eu comecei a fazer pesquisa também, né? Fiz outras áreas, um pouco de economia dinâmica, um pouco de... Mas você voltou para o Brasil depois de Berkeley? Ou você não, eu passei em Chicago. Fui para Chicago. Chicago estava passando por um período, depois do Friedman, com os novos clássicos, de ensinar equilíbrio geral. O Lucas já estava lá? Já estava lá. Eu cheguei a ver o Friedman uma ou duas vezes, sei lá. Mas a bola estava com... Mas quem lhe levou de Berkeley para Chicago? Lembra? Não, o Schenkman jogou um papel. Agora, também eles precisavam de pessoas para ensinar isso. Tá. Então, eu... Se candidatou. Convidado. E eu queria estender mais um pouco, porque era um conjunto de informações que eu sou volumano. O que fazia em Berkeley era diferente do que se fazia em Chicago, com os novos clássicos. Eu tive a honra de, falar sobre o falecimento do Prescott, né? Ele veio, me lembro que com o livro do Debreu, ele me perguntando, não, isso aqui, as coisas muito sofisticadas, entende? Que o pessoal tinha visto que eles estavam decidindo sair do Marshalliano para equilíbrio geral, entendeu? Em Chicago. Depois o MIT eventualmente fez, através do Woodford, que tinha ideias mais keynesianas. Esse passo, hein, Urso? Quem deu esse passo de sair da economia marshalliana para a economia em equilíbrio? O Lucas. Eu acho que, essencialmente, porque o Lucas tinha sido aluno, se não me engano, do Friedman, e ele teve essa intuição. O Prescott também. O Lucas, eu me lembro uma vez, falou, each time I'm more Debrewian. Agora, o modelo de Debreu, é muito simplista. E, com o tempo, surgiram aperfeiçoamentos. Aquela não é um modelo estático. Por isso que eu acho que é importante ciência, entende? Por exemplo, eu fui trabalhar, em grande parte, em Defoe. Defoe tem que explicar, Luiz? É quando você faz algumas promessas e não cumpre. Isso, vamos... Meu artigo, minha entrevista no Valor, essa última, eu já apliquei no Brasil algumas vezes esse conceito. Quando a lei de falência foi muito importante, eu trabalhei na lei de falência 1, depois a lei de falência 2. Em 2005 e 2020, 21. Então, eu tive um entendimento muito melhor quando você tinha um mercado incompleto e tinha um não comprometimento. Você não consegue comprometer que você vai entregar aquilo que você prometeu. Isso. Isso dá uma riqueza imensa ao modelo de equilíbrio geral clássico. Isso daí que me ajudou muito, que eu trabalhei nessas questões teóricas, publiquei vários artigos, e isso daí que me abriu portas de aplicações. Agora, até então, eu também trabalhei em informação assimétrica, porque foi muito não single cross, que é uma questão matemática, mais difícil, todo mundo está aplicando ali com informação assimétrica. Eu também tive umas contribuições, isso aí foi muito importante. E também a parte do acervo. Não quero dizer que é só equilíbrio geral, mas também coisas estratégicas, entendeu? Então, eu também fui por aí. Mas o equilíbrio geral tem um casamento com macroeconomia, entendeu?
Hoje em dia as pessoas se focam muito nas aplicações. Quase ninguém fala em teoria dos jogos. Sabe? Fala de quê? De aplicações de microeconomia. E a macroeconomia ficou mais com o equilíbrio geral. Em linhas gerais, sempre tem cruzamentos ali de influências. Então, Em Chicago, né? A gente está em Chicago e era um ambiente que o Lucas chegou e já... eu fiquei alguns anos lá, tá certo? Mas eu tinha uma correspondência, eu trabalhava em equilíbrio geral. Eu terminei meus trabalhos em teoria das probabilidades, né? Em dimensão infinita. Tem muitas aplicações para estatística, para econometria. Quando é que você volta para o Brasil? Aí eu já tinha abandonado aquilo, depois de equilíbrio geral, depois eu fui trabalhar com formação assimétrica, tá certo? Aí eu falei assim, não, o INPA começou a botar muita pressão, porque eu tinha tido umas ofertas para trabalhar lá, mas o INPA tinha botado, nós temos uma posição aqui, eu recebi uma carta deles me convidando para organizar a economia matemática no INPA em 1971. Eu tenho uma cópia dessa carta. Mas não tinha ainda economia matemática estruturado nessa época. Aí eu vim, levei à frente aquele convite e falaram, não, mas aí o Jacopala esteve na minha casa, lá em Berkeley. Falaram, não, você tem que ir, porque o CIMEIO fazia equilíbrio geral, aplicando topologia diferencial, que jogou um papel, uma metodologia matemática que jogou um papel em equilíbrio geral. Eu trabalhei um pouco nisso, mas eu achei... Eu trabalhei em dimensão infinita também, mas nada disso teve a importância que eu acho com Defoe, quer dizer, o não cumprimento das promessas. Aí você entra num diálogo com as partes institucionais, com a lei de falência, que tipo de lei de falência, com política monetária, com meta de inflação, com esse último paper meu. A gente vai falar já. Mas então me deu uma riqueza muito grande de aplicações. Eu gosto disso. Tem uns problemas. Eu trabalho em algumas coisas puramente teóricas, mas uma boa parte são perguntas que surgem, né, no Brasil e que você não tem geralmente uma resposta simples, que a cópia é mais ou menos uma coisa mecânica, e muitas vezes está errado. Então, eu uso as metodologias que se fazem necessárias. Eu voltei à estatística do Neyman, que é um dos prêmios Nobel que teve em econometria. Eles citam o Neyman, um paper de 1923, 100 anos. E já tinha uma ideia, e circulava um pouco em Berkeley. Eu não trabalhei tanto nessas questões, mas circular. Aí outra metodologia, entendeu? Eu acho que a beleza de economia é que você tem que utilizar essas metodologias de acordo com a conveniência do problema explícito. Você não pode pegar só uma ferramenta e querer resolver tudo com aquela... E você tem que ceder, seus modelos têm que ir se adaptando Aloysio, com uma certa realidade, entendeu? Você volta para o Brasil, de alguma forma você vai exercer aquele seu pensamento inicial que você disse aqui no início da nossa conversa, né? A ciência mais aplicada ao Brasil, né? Então, você teve lá... Não, de trazer metodologias novas. Tá certo. Trazer a teoria já é muito importante. E depois, eventualmente, fazer coisa mais aplicada. Mas não é que eu aqui está mais em matemática aplicada, é intuição, porque eu achava que você podia construir coisas. Tinha aquela visão das matemáticas, eu também não condeno totalmente, porque os matemáticos começaram a usar muitas vezes para fazer bombas, não é isso? Bomba atômica apareceu até depois. O Hardy estava preocupado com outras aplicações, que os franceses faziam também. Mas sei lá, eu não... Na base de tudo está um método científico correto. É isso? A gente tem que usar o método científico correto, independente que seja o problema. E aí entra essa discussão, né? O que é ortodoxo no Brasil? O que é ser heterodoxo no Brasil? Entendeu? Isso é coisa até confusa, né? Eu acho que são simplificações que muitas vezes são confusas, entendeu? Muitas vezes é porque houve uma certa diferença, talvez. O ortodoxo seria
quem tinha acesso a determinadas metodologias, um keynesianismo, que já mudou muito o keynesianismo, né? Depois teve os modelos novos keynesianos, sei lá, mas tinha os modelos de equilíbrio geral, teoria dos jogos, informação simétrica, tinha os livros textos, não é isso? E os que não seguiam esse... Porque aí eu chamava heterodoxo, quem não seguia, acompanhava a evolução do pensamento econômico, ficava até Keynes e pouco parava ali. E lia os clássicos, que acho que tem muito valor, tudo bem, mas fica muito difícil. Eu fazia uma piada com meus alunos, né? Suponha que você vai ensinar cálculo. Aí você chega e fala assim, você vai ter Newton, novo Newton, pós-Newton, entendeu? Pode inventar novo. Aí outro cara... Não inventar. Teve o Newton, pós-Newton. Aí teve o Leibniz, Leibniz, pós-Leibniz. Aí você manda o cara derivar uma equação de segundo grau, o cara não vai saber, entendeu? Porque é muito melhor que você incorporou as ideias desses matemáticos em livros textos. Você ensina através do livro texto. Vários desses clássicos de economia, eles têm valor, não estou dizendo que não tem. Você lê eles no original, é muito difícil. Entende? É complexo, você escreve numa linguagem... Às vezes não entende. Muito mais difícil, né? O contexto. Porque os economistas também eles foram melhorando. Por exemplo, nessa método quantitativo ficou mais claro onde está tempo, onde está incerteza. O tempo, certa incerteza se resolve nesse momento, a outra incerteza vai se resolver em momentos posterior. Aí tem uma coisa intertemporal, aí o conceito de equilíbrio pode ser uma coisa que se mexe, o equilíbrio se mexe, porque um equilíbrio pode ser um caminho aleatório. Então, vai depender do estado da natureza, vai ser o ponto de equilíbrio, entendeu? Não precisa ser aquele coisa imutável ali, parada. Você tem várias questões que não são questões. Agora, o que é chamado de heterodoxo, muitas vezes é muito interessante também, porque eles reclamam, críticos homo-econômicos, não é isso? Aí a racionalidade demais. Aí os próprios economistas chamados ortodoxos, eles incorporaram a economia comportamental, que é a influência da psicologia. Viés cognitivos, né? Entendeu? E que ajuda o entendimento. Então, E nem sempre a gente toma as melhores decisões, né? Em certas situações. Porque você procrastina, Você tem emoções, você tem sentimentos. Tem uma frase muito interessante, eu gosto de falar com meus alunos, do Feynman, aquele grande físico, né? Se elétrons tivessem sentimentos, a física seria muito mais difícil. Isso. Entendeu? Porque o ser humano tem sentimentos, tem humores. Como é que você modela isso, né? Um elétron se apaixona pelo outro, então se briga, fica com raiva, sei lá, entendeu? Ele fez isso de brincadeira, entendeu? Mas é um pouco por aí, entendeu? Tem uma complexidade maior. Quer dizer, talvez, por exemplo, o Newton, né, era equação diferencial, é só cálculo. Mas o cálculo é interessante de economia, microeconomia, né? Eu, quando estava na faculdade, eu me lembro que tinha assim, o cálculo é de direita, álgebra linear é de esquerda. Por quê? Álgebra linear é matriz suma-produto, é coisa ricardiano, Leontiev, marxista, entendeu? Ou marxiana, se você quiser. E o cálculo é de direita, porque é a análise marginalista. Aí eu falei, peraí, entendeu? Essa é boa. Aí, entendeu? A gente tem que usar as metodologias mais convenientes, entendeu? Então, o problema mais básico de economia, você precisa do ponto fixo. O cálculo era aquele equilíbrio parcial, outra forma de ver, entendeu? E a coisa linear é que muitas vezes não está otimizada. Não sei, mas muitas vezes não está otimizada. É só uma regra de... Luiz, deixa a gente fazer assim, essa linha do tempo, né? Então, quando você volta, você é convidado para o INPA. Eu fui convidado antes. Antes, né? Em 1971 eu recebi a carta. Convidado. Eu votei em 79, sei lá. Tá, 8 anos depois, mais ou menos, né? Eu ficava correspondendo. E aí você volta Aí eu formei um mestrado
no INPA e um doutorado. Tá? Mas diga assim, quando você volta em 79, é uma grande confusão aqui com a segunda choque do petróleo, o Brasil ali saindo daquele período já da ditadura, já iniciando um processo de redemocratização, e você volta nessa confusão na área econômica. O Simons, você era ministro à época? O Simons, ele me convidou para dar aula na Fundação depois que ele abandonou o governo. Eu cheguei mais ou menos em 79, mais ou menos quando ele já tinha saído do governo. Aí ele me convidou para dar aula na Fundação também. Então você chegou para o INPA e para dar aula também na Fundação? Não, fui só para o INPA. Mas logo em seguida o Simons me convidou, que ele estava voltando lá do... Ele saiu daquela confusão com o Delfim, né? Ele saiu ali, aí ele decidiu voltar para a atividade acadêmica e ele me convidou. E eu comecei a dar aula na Fundação em 81, sei lá, logo depois. Eu cheguei em 80 no INPA, fim de 79, alguma coisa assim. E em 81, eu tive aqui um tempinho 81, aqui. Em 78 eu tive um tempo no INPA, só para acertar as coisas, Mas aí eu... Mas em 81, Luiz, aquela já moratória, né? O Brasil já eu acho que a moratória é um pouco depois. 82, 83. Então naquela época. Mas diga assim, a situação econômica ali já estava... E isso lhe motivou, porque o que é que eu estou querendo dizer com tudo essa coisa? É que você depois, né, passa a dar sua contribuição fortemente aos diversos... A primeira contribuição que eu dei, eu acho, que foi que eu achei o seguinte: a gente tem que formar mais gente. Tinha muito... O pensamento econômico era muito escasso, porque você precisava, por exemplo, pega o caso de São Paulo, que tem economia muito ativa, então tinha muitos professores que faziam assessoria à cidade de São Paulo, município de São Paulo, outro estado de São Paulo, e outro ao governo federal, e outros iam para o setor privado. Então, se formava um grupo ali de professores bons e eles sumiam. Entendeu? Então, o que você ficava na academia é muito pouco. Então, eu acho o seguinte: tinha que mandar a gente para o exterior. Aí eu fui convidado da ANPEC, em 99, eu dei uma palestra de aquele economista homenageado, né? Aí eu fiz o seguinte cálculo. Eu comparei o Brasil com o México, com a Argentina e com o Chile. Falei, em matemática, o Brasil era de longe, tinha produção científica maior que os três juntos. Porque a população dos três é equivalente, mais ou menos, do Brasil. Em física também. Em economia, o Brasil era muito pior que cada um dos três. Nossa. De artigos publicados aqui. Aí eu falo assim, a gente tem que formar mais gente. Porque a gente não pode ter uma atitude obscurantista de não ter acesso às metodologias que estão sendo usadas lá fora. Os chineses depois vieram usar essa metodologia direto. Entendeu? Todo mundo. Essas outras metodologias. Então, eu falei assim, então eu trabalhei para enviar gente para o exterior, tá certo? Porque a Universidade Americana dava um pouco as bolsas, para a Inglaterra também, para a França, enfim, vários lugares. Você ficava circulando, né? Não, eu ia para Brasília, eu fui assessor lá da CAPES, né? Deu um trabalho, uma dor de cabeça enorme, mas eu achava importante, entendeu? Isso aí foi nos anos 90, já quando eu tinha... Eu primeiro dava só aula no meu canto ali, depois eu falei assim, nós precisamos mudar uma estrutura, entendeu? Porque eu não achava que necessariamente você estava associado, os métodos quantitativos estão associados a uma determinada ideologia, não achava. Como eu falei, assim, é uma piada, você achar que o cálculo é de direita e a algebraica de esquerda. Então, você precisava ter esse conhecimento. Fiz uma brincadeira assim nessa palestra na PEC, dizer que nós tínhamos que ter uma atitude antropofágica. Entendeu? Chegar, absorver essas metodologias e trabalhar nos nossos problemas também. Isso mais adiante, eu não estava preocupado com isso. A preocupação inicial é só formar alunos de mestrado e doutorado e fazer um pouco de pesquisa em economia no Brasil, porque eu sempre achei, por exemplo, a Fiocruz só foi o que é, um impacto tão positivo, porque eles começaram a fazer ciência no Brasil. Carlos Chagas,
quase ganhou o prêmio Nobel, chegou perto, porque ele classificou o barbeiro, né? Ele classificou como doença, né? Apresentou ver de onde, o ciclo, como é que ele contaminava as pessoas, etc. Então, é um pouco esse sonho, entendeu? Eu não era o único que tinha, os cientistas naturais tinham muito esse sonho também. Uma coisa que eu identifiquei com o INPA é que no INPA se existia esse sonho, na matemática, entende? Então, a matemática brasileira, entendeu? Então, eu achei que... Aí eu comecei a esforçar para mandar o pessoal para o exterior, para ter uma massa maior. Só que também é difícil, porque tem um mercado de trabalho. Se a pessoa decide depois trabalhar na vida prática, muitos ficavam no exterior. É difícil avançar, criar massa crítica. Tem a concorrência da academia lá fora, tem a concorrência dentro do setor privado. Tem a concorrência do setor público. Que depois você vai no setor público, depois vai para o setor privado, e tem a concorrência lá fora do mercado financeiro, lá de fora, e tem a concorrência das agências multilaterais, que também levam... Então, é difícil formar a massa de pesquisadores, mas eu continuava nessa... Não, mas tanto é que você deu e dá ainda uma grande contribuição a formar pessoas. Isso aí. Tive 50 anos de doutorado, né? Estou contente, né? E não sei quantos mestrados, mandei muita gente para o exterior, e muita gente fazendo doutorado aqui, entendeu? Porque achava que tinha que ser aqui, que se acabasse sendo influenciado pelos nossos problemas, entendeu? Eu não tenho nada contra que as pessoas usem metodologias diferentes, entendeu? As várias metodologias. Não tem que ser aquela obsessão com a metodologia, entendeu? Luiz, vamos falar um pouco agora, mudar assim um pouco a nossa angulação da conversa, né? A gente já entendeu aqui já bem a sua trajetória, né? O que estava lhe motivando, entendeu também como a sua trajetória vai junto também da própria ciência econômica, da evolução da ciência, e chegar no Brasil. Mas a gente tem, né, um tema extremamente importante, né, para o país, e como eu falei no início da nossa conversa, você contribuiu muito para diversos governos e ainda contribui, né? Independente aí de... Né? Você chega com as suas ideias, você é convidado e você vai expor suas ideias. Minhas ideias. Eu não ganho nada financeiramente, nem em termos de prestígio. Né? Meu prestígio, o que existe, também não vou ser assim, não, é o que existe, que é bastante significativo, é dado as minhas publicações científicas no exterior. Alguma coisa ocasional de interferência de policy, mas é menor do que é a minha... para mim, até já está meio equilibrada assim, essas contribuições, entendeu? Científica aí. Mas o que assim, chama atenção às vezes é o seguinte: você está falando aqui de teoria, você falou de coisas muito complexas aqui, você falou de matemática pesada e tal, mas tudo isso, não é, tem uma fundamentação, é uma construção para se entender os problemas práticos da nossa sociedade. Você tem uma competição dentro da ciência, uma coisa bonita em ciência, que você tem a competição da metodologia para ver quem explica mais coisas, exatamente, entendeu? Eu acredito nesse modelo competitivo, entendeu? No plano das ideias. Então, quem fica com o mesmo modelo lá, não sei da quanta, né? Às vezes tem os caras inteligentes, ele se formou naquela vintage, né? Aquele tipo de pensamento, aí ele fica repetindo um pouco aí. Lá fora já mudou os métodos, e aqueles métodos que ele aprendeu não são tão bons para explicar certas coisas, entende? Pois é, quanto mais você tem a acurácia de explicar aquele fenômeno, você leva, né? Você leva o prestígio, e é natural que seja assim. Einstein, ele foi o que foi pela... os grandes cientistas, os cientistas menores, sei lá, como eu, muitos outros, são milhares, é disso, o princípio é o mesmo. Então, assim, nessa discussão, um dos temas que eu gostaria de te ouvir aqui, um tema extremamente importante no país de hoje, muito falado, muito comentado, mas, diga-se a verdade, você foi talvez o primeiro, ou um dos primeiros a trazer essa discussão da primeira infância de uma forma bem mais
organizada do ponto de vista científico, né? Não estou dizendo que ninguém antes não tenha falado sobre o assunto. Tudo bem, acho que muita gente já tinha colocado. Mas levar o método de investigação correto, científico, para esse problema, né? No Brasil, você organizou um seminário, à época, eu lembro, você organizou um livro, o próprio Flávio Cunha foi um dos seus alunos que hoje é grande referência nos Estados Unidos. E parece que você estava cantando a pedra antes que isso ia ser um tema importante no Brasil, e é hoje, né? Tanto é diversos políticos. Como é que foi esse processo, hein, Aloysio, dessa discussão no Brasil? Eu tomei pouca gente falava. Eu tomei riscos, entendeu? Porque muita gente é crítico, né? Porque eu organizei esses congressos espetaculares, muitos cientistas nacionais e internacionais. O meu mentor nessa questão era o Jim Heck, que é um dos maiores economistas vivos. Nobel, né? Nobel, e mais que isso, talvez ele mereça 2 prêmios Nobel, um segundo, sei lá. Pelo quê? O segundo, o primeiro? O primeiro é a informação assimimétrica, econometria, ele ganhou enquanto estava no Brasil. E o segundo, pela essa contribuição de primeira infância. Então, já existiam lá, mas existiam modelos de dados que acompanhavam intervenções. Deixa eu só ser chato aqui, interrompendo, porque quero deixar sempre claro que quem está nos assistindo, qual é a tese central dessa discussão da primeira infância, Luiz? É importante a gente ter educação? Agora, a primeira infância é mais importante ainda. Por quê? Porque, como o Heckman mostrou, alguns chamam de equação de Heckman, alguma coisa do tipo assim, a taxa de retorno da educação, do investimento feito em educação, é muito maior quando é realizado na primeira infância, entendeu? Então, isso aí, se os pais já estão muito educados, então são as crianças mais necessitadas que precisam disso, dessas intervenções. Aí você faz uma intervenção científica, é o melhor de tudo científico. Você faz um experimento aleatório, aí alguns você dá um tratamento de primeira infância, você não dá, e você vê a comparação dos 2 grupos. E os que receberam é muito maior. O Lyndon Johnson começou um pouco isso, teve outros experimentos nos Estados Unidos, a primeira top de linha. Agora, eu organizei, eu achava que no Brasil, isso aí, a minha intuição, é que é muito mais importante, porque tem muito mais pais deseducados. Entendi. Porque, infelizmente, nossa educação só foi universalizada com a época da Constituição. E a influência dos pais... 100 anos depois do Japão, da Argentina, de outros países, até 150 anos depois da Escócia, sei lá quando, os protestantes, que você tinha que entender a Bíblia para, portanto, ser alfabetizado. Você não aprendia a Bíblia através de um padre, você aprendia diretamente, então precisa ser alfabetizado. Então, no Brasil, a gente começou muito tarde só na Constituição. A educação dos pais influencia muito. Influencia, então, porque uma boa parte do processo educacional é feito no seio familiar. Entendi. Então, se tem caso, né, uma mãe fala 40 palavras, outra mãe faz 400. Criança que vem de lares que a mãe fala 400 palavras, ela se desenvolve mais, o cérebro, entende? Então, é óbvio. Só que no Brasil não é uma minoria, era a maioria. Eu olhei para as crianças, fiz um trabalho até sobre o Nordeste. Eu vi, assim, quantas crianças tem. Aí eu falei assim, isso aí é um velhinho que veio do canadense, né, de olhos azuis, de cabelo branquinho, aí... O meu também já está branquinho, assim, ele quase fosse um rogar para você vai ter que se dedicar à educação infantil. Meu Deus do céu, mais uma coisa. Então, mais uma coisa da sua agenda, né? Aí o Heckman ajudou, como 10, 14, eu levei vários ministros de educação para lá, para a Academia Brasileira de Ciências, junto com a Fundação, a gente tinha uns recursos, eu usei para fazer. Foi a semente, aí foi um espetáculo, aí fez um livro. Luiz, ali foi a semente, não Aprendizagem infantil. E ali... eu não vou dizer que foi... Ajudou, obviamente, por ali, naquela ocasião. Você teve um programa... O Paulo Renato já tinha tido o Senhor universalizou primeiro a educação de 7 a 14, depois passou a ser... Ele já tinha um programa, Fundef. Aí depois teve Fundeb, que você usava educação básica. Então, você dava alguns recursos, mas eram umas técnicas, você dava dentro dos próprios estados. Então, você não tinha quase transformação entre estados. Então, você começou o Fundeb.
E o Fundeb, muitos bilhões de recursos aí, mas era um risco que eu estava tomando. Entendeu? Quer dizer, não era eu que tomava, eu não fui lá no Congresso votar, entendeu? Mas eu influenciava, tentava influenciar nessa direção. E tinha gente que falava, espera aí, o que o Heckman fez foram experimentos controlados, etc. Mas no Brasil você tem a demanda das mães que precisam trabalhar, assim isso vai facilitar a entrada no mercado de trabalho, e também tem um número de crianças que têm os pais muito deseducados. E, portanto, vai ser mais lento o processo educacional. Então, foi aprovado o Fundeb, depois teve o Fundeb 2, agora recentemente, participou diretamente em 2020, de toda essa discussão. Do primeiro e do segundo. Que o segundo está focado até em municípios mais pobres. Resolver a desigualdade entre de municípios. Agora, você está gastando bilhões, aí me suja, é ciência, não é? Não era isso que eu estava fazendo. Então, eu comecei com os colegas, né, o André Portela e o Bruno Gava, que foi meu aluno na Fundação, de fazer a mensuração daquele programa universal, que chama Universal, que vale para todo mundo, do Fundeb 1. E nós encontramos, usando essas técnicas de causalidade estatística, em um paper que artigo para estar saindo no Journal Human Capital, usando, não é equilíbrio geral. Educação, você pode ver com um problema de equilíbrio geral, que é marcos de longo prazo, que se forma capital humano, etc. Mas, nesse caso, nós não fazemos isso. É uma coisa só. É uma coisa espetacular. Nós encontramos que teve efeito positivo, entendeu? Então, muita gente era meio cética, falou, isso aí serve para alguma coisa. Depois, aos poucos, as pessoas... E só teve... O primeiro país emergente que teve isso foi o Brasil. Excelente. Quem tinha feito isso na Noruega. A Noruega, nem sei se existe na Noruega, é um país tão perfeito, não é isso? Aí deu tudo, dava uma educação de altíssimo nível. Aqui, essa quantidade de estados, de municípios, mesmo com as suas deficiências. Agora, o que a gente detectou é que as creches informais tinham um efeito muito menos positivo, às vezes até negativo. E tudo isso, né, Luiz, é baseado no instrumento correto, na teoria econômica. Tudo isso, causalidade estatística, econometria, tá certo? Então, a beleza da ciência bem feita, né, bem estruturada, para dar um entendimento correto dos problemas. Porque justificar que valeu a pena o investimento, entendeu? Isso. O Fundeb 2 foi mais recurso, muita gente é crítica, e eu acho que o Fundeb 2 é essencial para aprovar em 1920, porque você vai usar até a metodologia do Ceará, do ICMS. Aqui você vai dar mais recursos para os municípios pobres que avançarem mais no processo educacional. Eu acho que é uma coisa, porque senão não tem... Como é que você vai... Você vai dizer assim, não, porque a gente está investindo em educação e não tem retorno. Espera aí, então você vai diminuir, você vai aumentar o retorno? Vai fazer mais eficiente o processo? Eu gostaria que fosse mais eficiente. A Isolda esteve lá na fundação, ela fez no Sobral. Nem para o Ceará, como tudo, ela conseguiu ter o mesmo êxito. Exatamente. Você lembra disso? Como é que você vai ter agora esse êxito todo no... Você está entendendo? Então, no caso, você falou da Isolda, o grande método, a Isolda foi ex-governador do Ceará, antes tinha sido secretária de Educação por vários anos, inclusive do governador Cid Gomes, e quando o Cid Gomes era prefeito de Sobral, ela era secretária de Educação. Exatamente, foi um espetáculo. Aí fica comissão de economia, nós temos que copiar o Ceará. Aí eu falo assim, se você achar isso, a União Soviética tinha dado certo, porque tinha algumas indústrias, pouquíssimas indústrias, armamentos, sei lá, que era eficiente, entendeu? Uhum. Aí você vai, então, entendeu? Faz, não, vamos lá, copiar aqueles métodos, não sei o que. É difícil. Enquanto isso, as crianças vão ficar pouco educadas. Exatamente. Aí tem a questão da transição demográfica. Eu acho que a transição demográfica existe. Eu estudei tutorial muito na escola de estatística. Eu sou, Copacabana tinha 200 mil habitantes, depois tinha 150 há 3 décadas atrás já. E caiu para 140, sei lá, diminuiu a população. Então, já é a transição demográfica em certos lugares da Zona Sul. Então, se está tendo... Agora, você não atingiu um patamar mínimo do OCDE. O tempo integral não está estabelecido, as creches têm péssima qualidade em muitos municípios mais pobres, então é importante fazer essas modificações, porque se você diminui os recursos,
Isso não vai aumentar a eficiência, a menos que você ache que você vai fazer uma coordenação geral do Brasil em todos os... Né? Uhum. Então, eu prefiro cortar gasto ruim. O que é gasto ruim? O Brasil tem, sei lá, 5 mil municípios, 5.600 e alguma coisa. 5.600. Tá? E muitos desses municípios, com essa transição demográfica, vão ser menos ainda justificáveis. Alguém estava me falando mais recentemente que teve um país aí, que é Portugal, sei lá, que se fundiu municípios. Acho que dá Você tem que fazer isso, é um gasto ruim, porque tem municípios que têm mais eleitores que habitantes. Então, é um absurdo você faz essas transferências e então você precisa de cortar gasto ruim. Os supersalários, etc, etc. Mas não em educação, porque você não completou o ciclo. Tem menos alunos, facilita você atingir esses objetivos, mas ainda precisa... Luiz, a gente poderia, em termos de política econômica, aí que aprofundar vários temas, inclusive lei de falências, que é um tema importantíssimo, que você também trabalhou muito nesse tema, contribuiu muito para o Brasil, e a discussão ainda está no Congresso aí para avançar. Mas eu queria entrar num tema, Luiz. Você pode estar depois já junto e a gente falar desse assunto, mas eu queria caminhar aqui para uma discussão. Você deu uma entrevista recentemente no Valor Econômico, tá? Entrevista que repercutiu muito, e essa entrevista sua, inclusive, foi baseada num paper acadêmico. Lá vai você de novo para a fundamentação acadêmica, científica. Um paper que foi publicado, inclusive, no principal journal, né, revista científica, né, nos Estados Unidos, de macroeconomia, né, que é o American Economic Journal Macroeconomics. Esse paper publicado recentemente, é muito difícil publicar nessa revista, né? E você, com seus coautores, você teve esse... E, basicamente, aqui é uma tradução livre aqui do tema desse paper, né? O título dele é Meta de Inflação sobre Fragilidade Fiscal. O nome pode ser estranho, mas isso tem tudo a ver com a vida da gente, da população. Tem tudo a ver. E é uma discussão muito complexa. A gente vai fazer um exercício aqui de traduzir isso, Aloysio, essa beleza desse resultado que você encontra, que já era uma intuição sua já há algum tempo, porque eu me lembro que você já falava sobre isso, ainda não estava formalizado. E aqui você formalizou e emprestou à ciência esse belo trabalho que você faz. Então é o seguinte, a gente vai discutir aí alguns temas que talvez sejam complexos, a terminologia, mas vamos procurar explicar para quem está nos assistindo. Você basicamente diz o seguinte, me corrija se eu estiver tão simplório no argumento, tá? Uma meta de inflação que o Conselho Monetário Nacional estabelece muito baixa, isso pode ser um grande complicador para o país. E isso pode valer até para uma outra economia, mas não vale para o Brasil, que tem fragilidade fiscal. Queria que tu elaborasse, Luiz, essa discussão que está no seu artigo da Fundamentação Científica. O Valor Econômico, quem quiser olhar lá, está muito bem representado, mas eu acho que é o momento da gente falar mais sobre esse tema que, queira ou não, é o tema atual no Brasil, e de alguma forma, não só em 2025, nós estamos em fevereiro de 2025, mas estruturalmente o Brasil tem condições fiscais muito frágeis, né? Queria que tu elaborasse um pouco, Luiz, sobre isso, tá? Procurando ser o mais didático possível para aquele que está nos assistindo entender a complexidade do momento atual. Tá certo. Deixa eu ir lá para equilíbrio geral, tá? Tem tudo a ver com equilíbrio geral. No começo da década de 80, os Estados Unidos tinha um governo Carter, a dívida aumentou, porque o país não cresceu quase. Quer dizer, as primeiras ideias nesse sentido vieram do Sargent Wallace, que eles integraram instituto totalmente diferente do Friedman, com todo respeito com o Friedman, teve grandes contribuições, etc., mas eles integraram a parte monetária e a parte fiscal. Então, eles diziam o seguinte, os Estados Unidos, naquela época, sempre... Essas, muitas vezes, em economia, certas ideias seminais aparecem porque você está vivendo uma determinada situação. Então, o Carter se aumentou a dívida, aí o Paul Volcker, ele subiu muito os juros, aí então fala assim, então você acaba qualquer inflação subindo os juros. Aí você acaba a inflação. A visão que até hoje muita gente tem.
Aí o Só uma pergunta, para entender, por que juro elevado tem a tendência de contrair a inflação? Porque você diminui a demanda agregada, tá certo? E retrai a atividade, é uma ideia por aí, tá? Tem modelos nova-keynesianos que fazem isso melhor, etc., mas naquela época nem tinha. Mas então você está dizendo o seguinte, qualquer inflação que tiver, os juros resolve o problema. Basta botar o juro lá em cima que... eu não estou dizendo, estou falando o pensamento que tinha. Você está dizendo que o PSI... Aí veio o Sargento Wallace e falou assim, peraí, não é bem assim, porque se botar... Aí você vai gastando mais, você vai botando um juro mais alto, você gasta mais, ou não só botando juro mais alto, mas você vai gastando mais, a dívida vai acumulando. Aí chega um momento que as pessoas dizem, peraí, eu não vou comprar essa dívida não vai... o governo não vai honrar. Os juros mais altos vai necessitando, vai aumentando a dívida do governo, né? Mas também porque o governo está aumentando porque os gastos maiores. Sim, não é só através do mecanismo de juros, não, mas também porque ele está um déficit fiscal. Ele vai aumentando, então você pode levar a vida de jogar para frente o problema. Só que o Sargento Wallace chega e fala assim, em algum momento você pode monetizar essa dívida, que ninguém acredita mais naquela dívida. O que é monetizar a dívida, Luiz? É porque você não consegue mais vender seus títulos. Isso. Então, você vai pagar seus juros, você vai pagar seus déficits, vai cobrir imprimindo dinheiro. Fabricando dinheiro, entrega para o governo e ele paga. Aí o governo mesmo faz isso. Então, então você tem aquela dominância fiscal. Eita, agora que tem outro nome. É o seguinte, se você está na dominância fiscal, você não consegue mais vender títulos. Essa política de juros já não faz mais efeito. Então, aquele processo de financiar a dívida através de títulos públicos não funciona. E aumentando os juros não funciona mais. Ou seja, quem domina é o fiscal. Né? Quer dizer, quem domina as condições da economia é o fiscal. Aí a política monetária deixa de ser Agora, exatamente. Importante. Agora, os americanos esqueceram desse problema ali. Eu não esqueci, não, porque eu vivo no Brasil. Toda hora então, assim, o governo gastando mais. Surgiu lá nos Estados Unidos naquela época. É uma coisa da década de 80, sei lá. Aí o pessoal começa a aumentar a dívida. Pergunta, quando apareceu isso nos Estados Unidos, teve muita publicação científica? Teve essa dominância monetária, então a dominância fiscal, um caso ou outro. Mas aí um pouco a coisa acalmou, entendeu? Lá fora, as pessoas achavam que você tinha a dominância monetária. O que é a dominância monetária? Você bota a meta de inflação quando surgiu no sistema de meta de inflação. Você fixa a meta. Nesse ano 2025, a inflação vai ser 4%. Aí o Banco Central faz o que ele tem que fazer, os juros que ele tem que fazer, para levar ao cumprimento da meta. E por que é importante ter a meta fixada e ser crível que vai... porque foi um mecanismo interessante, tem várias razões, surgiu em alguns lugares do mundo, que foi um sistema muito interessante. Agora, eu vi uma publicação... Confiança, de coordenar as expectativas. Coordenar a expectativa e você coordena. E essa foi o treinamento que teve a maioria dos economistas, baseado no momento que eles viviam lá fora. Só que eu falei assim, não, aqui no Brasil, eu já achei campo fixo, eu já tinha modelado o modelo de Krugman, calibrado o modelo de Krugman, para dizer que ia ter um ataque especulativo contra o campo fixo. E teve. Isso em 99. Foi 98, sei lá. 98, para 99. Eu dei uma entrevista no final. Eu lembro que você deu entrevista um mês antes, talvez. Não, um mês não. Aí eu dei com 7 meses antes da entrevista. Que ia acontecer. O Celso Pinto. Aí então eu falei assim, o Brasil, eu não estou culpando ninguém, entendeu? É o país. Ele quer ter inflação baixa, mas não quer pagar o esforço fiscal para ter inflação baixa. Eu falei assim, na meta de inflação vai acontecer alguma coisa semelhante. Aí eu desenvolvi o conceito de fragilidade fiscal. Quer dizer, essa dominância monetária e a dominância fiscal... Tem um meio do caminho aí. Tem um meio do caminho, é o seguinte, depende se você receber um choque ruim, se o país já tem um risco grande. Ele tem um risco grande, dizer que alguma coisa não está bem com ele, para rolar o título. Aí, quando está essa zona intermediária de fragilidade fiscal, se receber um choque ruim, você pode acabar
não cumprindo a sua meta. Ou então você bota uma taxa de juros muito elevada, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um esforço fiscal gigantesco. Você vai cortar tudo. Entendi. Eu me impressionei muito uma vez que eu li um artigo, uma entrevista com um médico, Plancola, não é nessa situação, mas um médico falando assim, que eles decidiram cortar tudo, fiscal, ajustado, um negócio assim meio... Aí o médico falou assim, eu estava fazendo uma cirurgia no paciente, eu sabia que ele ia morrer. Aí a jornalista perguntou, por quê? Não, porque eu só tinha oxigênio por 1 hora. E a cirurgia demorava 3 horas. Entendeu? Olha o problema ético. O ajuste que você tem, e de qualquer jeito, você tem um problema de coordenação entre política monetária e política fiscal, mas se o esforço muito grande, você acaba não cumprindo. E o FMI tinha uma publicação muito grande de países que não cumpriram a meta de inflação. Então, ocorre com uma certa frequência. Aí, então, eu falei o seguinte, porque esses países, geralmente são países emergentes, que tem um problema fiscal. Aí me ocorreu o seguinte, eu falei assim, não, isso aí é mais para país emergente. Aí tem um prêmio Nobel que veio à minha palestra, antes da pandemia, ele falou, Luiz, eu adorei esse paper seu, mas você fica falando aí que é país emergente, eu acho que pode valer para os Estados Unidos. E ocorreu. O que houve nos Estados Unidos foi isso. Teve um choque da Covid, que a probabilidade, um choque daquele tamanho era muito pequeno. Ninguém ia deixar as pessoas morrerem na rua. É o médico do oxigênio aí. Aí ele falou assim, não, a gente vai aumentar, não vai aumentar os juros tão grandes, tão acima, e houve um default americano, eu chamo de default parcial. Você não cumpriu sua promessa. A sua taxa de juros era 2, a inflação foi para 10. Porque o Banco Central americano não foi tão duro. Ia ser naquela condição, né? O Brasil também teve né? Todo mundo está concordando aqui. Agora, isso é menos frequente nos países, como os Estados Unidos, sei lá. Então, então o que eu achava é que o Brasil, eu calibrei o modelo, né? Uma metodologia dessas, né? Desenvolvida em Minnesota pelo Prescott, né? Você calibra, estima alguns parâmetros e outros parâmetros. O seu modelo você traz de fora. Aí qual é a meta de inflação ótima para o Brasil? Era uma coisa mais elevada, entendeu? Então, qual é a meta de inflação ótima que tem que ser? É uma inflação o mais baixa possível, mas tal que a zona de fragilidade fiscal não comprometa. Entendeu? Então, essa é a meta de inflação ótima. A coordenação melhor, porque assim você não vai ter essas encrencas. Então, essa intuição que eu tive e desenvolvemos com os coautores esse modelo. Então, organizar isso aqui. Então, você está dizendo o seguinte, se você tem uma situação de fragilidade fiscal, ou seja, uma debilidade fiscal de cumprir seus compromissos, etc. Porque depende do país. Depende do país. Alguns países, o Japão tem, sei lá, 150 dívida PIB. A dívida PIB. Mas ele nunca tem problemas. Mesmo com esse problema que os Estados Unidos teve, os países europeus, a Inglaterra, né, no Covid, de a inflação ter essa calote parcial, é porque se o cara tem um título na mão, ele está esperando uma inflação tal, e a inflação, o governo sobe os juros, aquilo ele vai ter menos dinheiro. Isso. Aqui é um calote grande. Então, sei lá, o nome que você quiser. Com fragilidade fiscal, você não pode ter uma meta tão baixa, porque essa meta tão baixa vai exigir um juro muito alto. E esse juro muito alto vai impactar nessa fragilidade, tornando o problema ainda mais complexo. Um esforço fiscal gigantesco. Ou então, você, se insistir nesse negócio, você acaba indo para a dominância fiscal. Ou seja, o fiscal, ele acaba, a política monetária, o juro alto, não tem mais efeito em reduzir a inflação, porque... Você acabou na zona de dominância fiscal. E para resolver isso depois porque você vai aumentando a dívida PIB, sei lá, aí é uma... Pois é, mas nessa entrevista no Falou, você alerta o atual momento, né? Nós estamos em 2025, no início do ano, alerta ter uma observância maior com o equilíbrio fiscal. Mas é mais que isso. Quer dizer, um dos pontos, né? Mas é mais que isso porque eu estou falando o seguinte, você caiu já numa situação
Porque o Conselho Monetário Nacional, ele decide que vai ter tal meta. Se ele tivesse, todo mundo fosse obedecer a ele, não tinha problema. Não tem problema. Aí você fazia um ajuste fiscal gigantesco, né? Ela estava reclamando da Previdência, né? Isso, deixa todo mundo se aposentar com 80 anos, fazer qualquer coisa assim. Está resolvido. Mas não vai fazer uma coisa assim, entendeu? Mas aí você tem que enquadrar a Câmara, o Senado, o STF, porque de repente, não, o precatório é tanto, sei lá. Tem que enquadrar o TCU, tem que enquadrar o resto do governo, porque quem decidiu ali foram 3 membros do governo. E o resto do governo? Não, peraí, o meu ministério vai ficar ao léu. O Conselho Monetário Nacional não tem esse poder todo de enquadrar todo mundo na sociedade. Então, é melhor você saber que você não vai ter esse ajuste fiscal todo e que você não cair na zona de perigo da fragilidade fiscal. Então, você teve a meta de 4,5, você furou para cima 3 vezes, mas foi 12 anos, sei lá, ou 15 anos, não me lembro mais quantos anos, teve essa meta de 4,5. Agora, quando você vai para 3, tem um colega meu que dá aula em Yale, turco, ele falou assim, a Turquia não quer ter a meta do Brasil, porque eles têm que ter mais, sabe? Porque estão em situação fiscal pior. O Brasil não pode ter a do Chile, que é 3. E o Chile tem um bom senso de não querer ter a americana, que é 2. Entendi. Cada um com seu cada um. Cada um seu cada um. Já existem isso. Então, eu acho que houve ali um certo excesso de otimismo, como é que o Brasil vai ser depois. Eu não sei exatamente por quê, mas agora você tem. Eu não estou dizendo que você podia ter gasto menos, mas você vai proibir alguém, um governo posterior, é proibido eleger alguém que queira gastar mais. Não tem. Não vai, entendeu? Então você vai caçar. Você não pode caçar, entendeu? O Brasil é daquele jeito, entendeu? De vez em quando vem um cara que gasta mais, de vez em quando um cara que gasta menos. Mas ele tem uma certa estabilidade ali. Você está entendendo? Então, não vai dizer, não, porque o fiscal está ruim, lógico. Então, vai fazer lá todas essas reformas gigantescas. Não vão ocorrer. E deixa eu jogar a lenha na fogueira aqui. Aliás, você que jogou a lenha na fogueira, você chamou atenção para um aspecto que vale a pena a gente pensar. Você disse o seguinte, lembrando que nos últimos 4 anos de Banco Central Independente, nós furamos a meta 3 vezes e a vez que não furou, ficou lá bem pertinho. E no próximo ano, até agora, mas esse ano vai furar novamente e o ano que vem tem muita chance de furar de novo. Ou seja, esse ano vai furar. Não é o fato do Banco Central ser independente que vai ter garantia. Que pode ser que já botou um juro já que gigantesco, né? Tem, sei lá, 500 bilhões de juros reais, ou 600 bilhões. É muito dinheiro. Você está economizando 10 bi aqui, 5 bi ali, para várias outras despesas que você não está fazendo, entende? Então, Luiz, nós estamos chegando já perto do final do programa, mas tem alguns temas ainda. Inclusive, nós temos uma pergunta, né, da nossa audiência sobre desenvolvimento do Brasil, né? Vamos ouvir a pergunta. Oi, professor. Meu nome é Paulo Roberto Melo e eu queria saber o seguinte. Por que o Brasil, sendo um país com tanta riqueza, sendo colocado, inclusive, entre um dos 10 maiores PIBs do mundo, tem grande dificuldade de se tornar um país rico, que não tem uma pobreza tão elevada como tem e que sua população tenha melhores condições de vida? É uma pergunta muito difícil. Agora, até crueldade pedir para você resolver responder esse pouco tempo, né? Mas eu acho o seguinte, uma das razões é que nós fizemos a reforma da educação, a educação universal, sei lá, muito tardiamente, só na Constituição. A Coreia fez muito antes. A Constituição de qualidade muito antes. Isso é uma razão. Outra é que muitos países desses fizeram as reformas que nós viemos fazendo, que eu não sou tão pessimista, não, eu sou um melhorista. Então, você está melhorando várias questões de reformas. Mas os outros estão melhorando mais que a gente.
Então, nós estamos perdendo competitividade porque a educação melhorou, tá certo? A educação infantil é uma forma, talvez, de melhorar um pouco isso, mas é difícil, porque aí os pais passam a ser mais educados, educam mais os filhos, etc. Mas é um processo longo. E as reformas deviam ter sido feitas muito mais rápido. A China resolveu fazer todas as reformas e fez tudo, porque é uma ditadura, é mais fácil. Entendi. Eu não estou querendo dizer que a gente vive uma ditadura, não, porque, para mim, eu prezo muito a liberdade, porque tem outras dimensões que valem a pena, mas é muito mais encrencado. Como a Índia também, ela é mais lenta. As nossas reformas tardias, né? Reformas tardias e, muitas vezes, eu fico todo contente que a gente fez uma boa parte dela. Mas precisa muito ainda, né? E tem um segundo round, um terceiro, entendeu? Lei de falência, a gente já fez 2, talvez precise de um terceiro. A educação tem, né? E, no fundo, então, você está acreditando que a educação ela tem um peso muito importante. Tem, né? muito importante. Por isso que eu acho que é uma coisa, não entra na minha cabeça, você já chega a transição demográfica, vai te ajudar a acelerar o processo educacional, porque vai custar mais barato. Tá, entendi. Mas você usa a transição demográfica para diminuir o número de municípios, outras vantagens, fazer a reforma administrativa, que você super salário, sei lá, tem muita coisa a ser debatida aí, que eu acho que você tem que cortar gasto ruim, entendeu? Faz as privatizações, as concessões, né, que está fazendo agora em ferrovias, em rodovias, né? Então, acelera isso, que aí você vai melhorando a infraestrutura. Então, Luiz, a gente está finalizando e, antes de encerrar, eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados e para você eu acho que essa pergunta ela é mais cruel ainda, tá? Porque você conviveu com muita gente boa por aí, né? Lá fora, aqui dentro do Brasil e tal, mas se pudesse sintetizar, assim, resumir, 2 pessoas, economistas internacionais, que você acha que foi muito influente para a teoria econômica, para a ciência econômica, e 2 economistas nacionais aqui no Brasil que tiveram importância, né? Na dimensão que você achar que deve ser, né? Ou de política pública, ou de teoria econômica. O que você elegeria aí lá fora e aqui dentro? Pode ser seus amigos também, quem você conviveu de perto. Aí na sua... eu vou responder só metade da sua pergunta, tá? Porque, principalmente, ninguém lá fora vai ouvir, provavelmente, o seu programa. Agora, aqui dentro, se eu escolher 2, eu vou ganhar muitos inimigos. Já escolheram aqui, viu? Então, o ranking do programa já escolheram você aqui. Não, mas aí, deixa eu falar. Lá fora, eu gosto... 2 economistas que talvez tivessem merecido 2 prêmios Nobel, na minha opinião. O Arrow, que ele ganhou o prêmio por causa do equilíbrio geral, ele podia ter ganho por causa do Social Choice, Individual Value, não tenho certeza, porque é muito bonito, mas é um paper mais teórico. Mas certamente ele foi um dos descobridores da teoria da informação assimétrica, um pioneiro. Então ele merecia 2 prêmios Nobel. E o James Heckman, que ganhou um prêmio por causa de microeconometria, junto com o McFadden, ganhou quando estava no Brasil, né? Vocês estavam com ele, né? Parece. Aí por acaso ele estava dando uma palestra, né? E ficou aqui, foi gentil, continuou a estadia dele aqui. Ele ganhou por causa de microeconometria e eu acho que merece esse trabalho de educação infantil, merece um outro prêmio Nobel, entendeu? Então, ficar com os 2 que... Agora, tem muitos outros que amigos meus, uns estão já falecidos, foram amigos meus, outros que estão... E tem muitos outros que estão vivos, que também são excelentes economistas, mas eu consigo 2 que merecem. Então aqui você prefere não citar ninguém? Aqui eu não... Sei lá, entendeu? Eu vou... É uma pergunta muito difícil. É verdade. Eu acho que a economia brasileira está melhorado, entendeu? Então, cada vez... Mas eu acho que a gente tem que melhorar mais, porque nossos problemas são muito difíceis. Precisa ainda de um esforço maior ainda, né? É maior de entender essas questões, né? De fazer adaptações das teorias lá de fora para entender mais aqui, resoluções. Outra coisa que eu não falei, o IVA, né? A evolução do IVA, que eu acho que a alíquota única estava errada, porque tem toda uma coisa teórica.
Mas, enfim, Tá. eu respondi todas as suas perguntas, só se você não vai ficar chateado com isso, só porque eu não respondi a última. Ele fez umas 50 perguntas, né? Aí eu respondi, no melhor possível, eu respondi todas. 9,8 até agora. Mas deixa, finalizando, qual o conselho que você daria para aquele jovem, né? Aquele Aloysio lá de alguns anos atrás, que estava lá em matemática, em economia, em estatística, em probabilidade. O conselho que o Aloysio hoje daria para o Aloysio lá no começo da carreira, talvez você teve boas influências, né? Na época ele levou para uma trajetória aí de sucesso, mas como é que você... Aqui quem está nos assistindo, estudante, o que é que você daria assim como conselho? A palavra conselho até às vezes é muito pesado, mas como é que você indicaria? Jovem não gosta disso não. A primeira coisa... gosta disso, né? Mas qual seria a sua opinião, né? A sua sugestão? Talvez a palavra sugestão ela fique melhor para aquele jovem que quer iniciar a estudar economia. O que é importante para a gente entender, Luiz, os fenômenos econômicos? Eu acho o seguinte, nós temos que usar todas as metodologias disponíveis. Tudo bem, se você quiser ficar... Eu não gosto daquela atitude, né? Você quer procurar uma chave, você vai embaixo onde tem um lampião, porque ali, se a chave estiver ali, você acha, se na outra, não acha. Ou então, depende da base de dados que você tiver, você vai estudar aquilo. Se for luta de sumô, então, se tem corrupção na luta de sumô, você vai estudar aquela questão. Não é tão relevante, entendeu? Eu acho muito importante trabalhar em questões brasileiras, porque tem várias carreiras aí para serem... entendidos melhor, né? Para estudar essas questões do Brasil é muito complexo, porque justamente o fato de ser bem democrático, você não pode vir com soluções, você tem que ir de cima para baixo, né? O processo é difícil, mas usar o máximo de metodologias possíveis, matemática, certamente. O jovem, não, porque isso aí eu quero saber só daquela base de dados. Não, é importante procurar a base. Eu mesmo fiquei muito feliz quando eu consegui algumas bases de dados boas. Com alunos também, nada de eu faço sozinho, tá certo? Hoje em dia a gente tem essa vantagem, que você trabalha com um espectro mais amplo. O Economist fez uma coisa, né? Você aumenta o número de papers, mas se dividir pelo número de coautores fica constante, entendeu? Mas usar a cabeça ampla, de usar principalmente que é mais fácil aprender mais matemática, mais metodologias, assim, quando você é mais jovem do que depois. Tem um ditado, old dogs don't learn new tricks, né? O REC um pouco está isso, né? Porque o investimento mais cedo, o retorno é maior. Então, você aprender essas coisas, principalmente as coisas mais matematizadas, e quando você trabalhar com base de dados, você olha com carinho, olha de novo, lê o que está em volta. Porque, às vezes, o cara chega, traça uma regressão, nem sabe do que está falando. Né? Aí falam de coisas que não é mais o Brasil. Né? Todo mundo fala assim, o governo brasileiro gasta muito em educação superior. Não é verdade, metade do coisa do MEC. Em primeiro lugar, quem está gastando não é só o governo federal, o governo estadual, municipal, depois da Constituição, eles têm bons recursos que eles ficaram responsáveis por outras. Então, você tem que somar o que o Brasil investe como um todo. É elementar isso, mas tem gente que ainda diz. E as universidades, metade do orçamento delas, a mais da metade, são os hospitais universitários. Né? Na realidade, é aquele investimento em saúde, não é... Não é propriamente ensino, né? Não é ensino. Então, lê com carinho com os dados. Tinha um estatístico lá, o Neyman, alguém lá em Berkeley, stare the data, aprecia o dado, olha o carinho. E a matemática, trata com ela com carinho, com respeito, que senão ela fica zangada com você. E os dados, você tem que saber o que está em volta, ler o que está em volta daqueles dados, para não fazer... E a calibração, a outra metodologia, e metodologia de simulação, é maravilhoso. O mundo moderno. Eu não acho que esse mundo de inteligência artificial vai ser solução para tudo, não. Eu, antes de começar, falei para você, então deixa eu só repetir. Se você fosse perguntar se o homem descendia do macaco, quer dizer, não é descender do macaco, porque é um ancestral comum, sei lá, aquela complexidade, né, que existe. Ou não.
Se fosse perguntar isso para o ChatGPT, alguma coisa desse tipo, não com a informação de hoje, mas com a informação que você tinha no fim do século passado, um pouco antes do Darwin, a resposta ia ser Completamente diferente. Né? completamente diferente, porque só tinha os textos religiosos, só tinha alguns cientistas que não acreditavam nisso, então você ia ter uma conclusão errada. É a mesma coisa, o Newton, não é isso? Teoria gravitacional, então, né, o Galileu, a Terra que gira em torno da Lua, do Sol, o Sol que... Então, você ia chegar a conclusões erradas, se você usasse metodologia lá. E agora tem muitas questões que, se você perguntar ao ChatGPT, você vai ter solução errada, porque você... O que eu estou falando de grandes cientistas, gigantescos, sei lá, ocorre também em pedaços pequenos da ciência, entendeu? Então, é bom usar essa metodologia, mas sabendo as limitações. Entendeu? Perfeito. Luiz, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, nossa conversa extraordinária, né? E aqui nós encerramos mais um Conexão Econômica. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, na tentativa aqui do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas a levar até você um conhecimento de economia de muita qualidade, de muita transparência e facilidade, inclusive, de entender o que está acontecendo. Muito obrigado e até o próximo episódio.